Queridos, Shalom, graça e paz, amados pastores, amados mestres, amados evangelistas, amados apóstolos e profetas, líderes da Igreja de Jesus, chamados para a edificação do corpo. Quero transmitir algo que Deus trouxe ao meu coração e o Senhor tem forjado no meu coração e me orientado a impartir isso com a sua igreja, que é relacionado à fome de Deus, fome e serviço à igreja. Eu acho maravilhoso quando Pedro está ali próximo a Jesus após ele ser preso, está junto ao povo, se aquecendo numa figueira, e chegam até ele e dizem: olha, você fala como eles, você se veste como eles, você é um deles. O povo associa Pedro ao povo de Jesus, aos discípulos de Jesus, por conta do seu jeito de ser. Mesmo quando ele não estava querendo ser como os discípulos de Jesus, ele ainda assim se assemelhava. Pedro estava parecido com Jesus e era semelhante e tinha a feição e a aparência de discípulo de Jesus porque ele caminhava com Jesus. Ele não precisou maquiar algo, não precisou forçar um comportamento. E mais do que nunca, ele caminhava com Jesus porque constantemente nós vemos que ele desejava, almejava estar junto com Jesus, a ponto até de se largar de um barco e caminhar no meio de uma tempestade sobre as águas em direção a Jesus. Muitos dizem que Pedro foi o discípulo que afundou sobre as águas. Eu gosto de dizer que Pedro é o discípulo que caminhou sobre as águas. E para a obra de Cristo eu quero te perguntar o que é mais importante na vida de um líder, de um discípulo: a fome de Deus. Como é que está a tua fome de Deus? Como é que está a minha fome de Deus? O quanto eu almejo estar com Deus, o quanto eu estou com expectativa da presença de Deus no meu dia, o quanto eu estou com expectativa de me encontrar com Deus no meu devocional, o quanto eu estou com expectativa de encontrar Deus no culto congregacional. Mais do que nunca, os discípulos da Igreja de Jesus estão mais envolvidos com as atividades do que com a presença. E eu preciso chamar isso, trazer uma luz, um foco, chamar isso à tona, para que a gente volte os nossos olhos para o que é mais importante, a presença. A presença de Deus. Nós estamos lutando contra uma cultura de líderes que amam mais fazer as coisas para Deus do que estar com Deus. E eu não falo isso de igreja MEC, eu falo isso de igreja de Jesus. Nós estamos lutando contra uma cultura de que fazer algo para Ele é mais importante do que estar com Ele. E o avesso a isso também está sendo uma batalha travada na igreja de Jesus, onde também líderes estão achando que estar com Ele supre a responsabilidade de fazer as coisas para Ele. O oposto também é verdade. Então eu quero dizer para ti, se no teu coração, acima de tudo, está sendo mais importante fazer algo para Ele do que estar com Ele, para tudo, que você já está desviado. É só uma questão de tempo para isso se manifestar. É só uma questão de tempo para você pedir para sair da igreja, sair dessa vida cristã e acabar indo para o mundo. Como muitos já se perderam, já estão vivendo uma vida mundana. Porque o fazer estava sendo mais importante do que o estar com Ele. Agora, o oposto disso também é verdade. Se você diz que por estar com o teu devocional em dia, você se livra da responsabilidade de fazer algo, de assumir uma responsabilidade no corpo de Cristo, você está mentindo para ti mesmo. O que você vai apresentar para Ele no dia que você encontrar com Ele? Você não vai se encontrar com o Dave. Você vai se encontrar com Ele. Você vai apresentar um cesto cheio de desculpas ou cheio de frutos? Meu irmão, para mim você pode dar a desculpa que for. Eu vou continuar te amando. Mas o galardão é individual. O galardão é individual.
E mais do que nunca nos últimos dias, o Espírito Santo tem gerado um desconforto santo em nossos corações. Primeiro, para aqueles que já estão comprometidos, vendo a necessidade de muito mais que há para se fazer. E segundo, para os vagabundos do reino que estão se escondendo, sendo peso para aqueles que estão assumindo responsabilidade e ao final ainda querendo ter algum glamour de um título, como alguém que está andando com Jesus, mas não está andando com Jesus. Nosso comportamento nos denuncia. As ovelhas reconhecem a voz de um pastor. Por onde eu começo? Tendo fome e sede por ele. Você está com pouca fome dele, meu irmão. Eu estou com pouca fome dele. Nós temos que ter mais fome da presença. Nós estamos com pouca fome da presença. Nós estamos com pouca fome da presença. Nós não devemos nos acostumar, mas nossos jovens estão com pouca fome da presença. Nossos adolescentes estão com pouca fome da presença. Nossos homens estão de barriga cheia com tantas outras coisas, mas não da presença. Nossas mulheres, nossos idosos, nossas crianças. Nós precisamos, nós como líderes, assumir essa responsabilidade de ter fome da presença, de andar com ele de tal maneira que as pessoas nos reconheçam não por uma carteirinha, não por um crachá, mas pela presença. Que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos auxilie, que o Senhor gere cada vez mais esse desconforto santo, que a gente não caia nessa cultura maldita de que o cargo é mais importante do que a presença. Que a gente não caia nessa cultura maldita de que o cargo é mais importante do que a presença. Que a gente não caia nessa cultura maldita de fazer as coisas pelas nossas próprias forças, mas que nós permaneçamos lembrando que a obra é dele. Que a gente não caia nessa cultura maldita de não assumir nossas responsabilidades no corpo. Que a gente aprenda de uma vez por todas que quem anda com Jesus carrega a presença. Nossa fome por ele é o nível da presença que eu carrego. A minha fome por ele determina o nível da presença que eu carrego. A minha fome por ele determina o nível da presença que eu carrego. E o nível da presença que eu carrego determina o nível da responsabilidade que eu assumo junto ao corpo, junto às demandas, junto aos necessitados, junto aos vulneráveis, junto àqueles que ele ama. Te amo, meus irmãos, que nossa fome por ele aumente, que ele nos dê fome e sede por ele, que ele nos dê fome e sede por ele, que sejamos aqueles mais interessados em estar com ele no dia a dia, em estar com ele nos cultos congregacionais, em estar com ele na mesa com nossa família, em estar com ele todo o encontro, toda mesa é uma oportunidade de estar com ele, com os nossos amigos, trazendo ele, com os nossos filhos, trazendo ele, com nossa esposa, trazendo ele, numa reunião de negócios, trazendo ele. Que ele aumente nossa fome e sede. E que a gente pare de se alimentar com tanta porcaria que não é a presença dele. Jesus nos capacita. Amo vocês. Um beijo do Pastor Dave. Eu ia orar, mas use esses próximos minutos para estar com ele. É mais importante do que a minha oração por ti nesse momento. Shalom, shalom. Um abraço do Pastor Dave.